Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui é o nosso bate-papo leve e descontraído, cheio de histórias boas para contar. A nossa convidada de hoje tem muita determinação, é uma mulher de fé e, inclusive, muita dedicação na odontologia aqui na nossa querida Bauru. É isso mesmo. Isso lhe concedeu também a homenagem, o título de cidadã bauruense. Vamos conversar com Maria Aparecida Machado. Seja muito bem-vinda aqui ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite e trazer e compartilhar a sua história conosco. Eu que agradeço a oportunidade que a Diário do Brasil TV me deu, você, o Renato Zaiden, me convidar para estar com vocês, para contar um pouquinho da minha trajetória de vida pessoal e profissional e da minha história na cidade de Bauru. É muito importante, né, que comente conosco em relação à sua trajetória de vida aqui na cidade, mas antes também queremos saber quem é Maria Aparecida Machado. E também aqui em Bauru, se falar esse nome, lá na FOB, muitas pessoas nem saberão quem são. É a mais conhecida como Cidinha, a professora Cidinha. Exatamente isso. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade. E quem sou eu, né? Sou uma pessoa comum, mas que chegou aqui em Bauru com 17 anos, cheia de sonhos, orgulhosa por estar ingressando na Universidade de São Paulo. Até então eu não tinha ideia do que era a Faculdade de Odontologia de Bauru, não é? E primeira vez saindo de casa, meus pais moravam em São Paulo, então eu tinha um certo conforto lá, vim para cá, começando a morar em pensão, experiências diferentes, mas desde então, e eu venho de um lar onde a fé em Deus sempre foi muito, muito valorizada, minha mãe sempre nos passou essa premissa, não é? De confiar em algo que vai além do que está entre nós, que é em Deus. E eu vim com essa certeza, que era uma porta que estava sendo aberta para mim, mas sempre assim, em 1978, quer dizer, o que Bauru oferecia? Quase nada, mesmo o nosso campus aí era muito mais simples, muito mais... E confesso que no começo eu tive muita dificuldade em permanecer em Bauru. Cheguei em alguns momentos a pensar em abandonar a escola, Começa a fazer aqui, né, a USP e na FOB, só para situar aí quem nos acompanha também. Então vim para fazer odontologia, cursar odontologia, e aos poucos fui me acomodando, você começa a fazer as amizades da cidade, eu tinha algumas colegas que eram da cidade, né, e algumas colegas que nós fizemos, hoje nós somos amigos até hoje, nos reunimos até hoje, e isso é uma digamos assim, das grandes alegrias que a universidade nos traz, porque você tem amigos que você traz na sua vida, não é? E os da universidade são aqueles que ficam também para sempre. Então hoje eu tenho um grupo de amigos que eu conheci aqui em Bauru, dentro da faculdade, que nós nos compartilhamos momentos bons, momentos nem tão bons, mas sabendo que são pessoas que nós podemos um contar com os outros, e isso é muito bom, isso é uma coisa muito boa. Então, assim, vim, mas sempre com o olho em voltar para São Paulo. Eu nunca imaginei que eu ficaria em Bauru, e muito menos que eu me tornaria diretora da escola, inclusive a trajetória que eu fiz, o aspecto de gestão dentro da universidade, né? Mas sempre, assim, vim de uma família onde eu fui muito feliz, sempre fui muito feliz na minha infância, na minha adolescência, e simples, nada de... Hoje a gente vê, infelizmente, que as pessoas valorizam muito o material, né? Nós éramos uma família simples, meu pai bancário e minha mãe dona de casa, e vivíamos muito felizes. Eu tenho mais 2 irmãos, e uma comunidade. Meu pai trabalhava no Bradesco, lá em Osasco, na Cidade de Deus, morei lá durante muito tempo, moramos até quando eu vim para Bauru, não é? Depois eles saíram de lá e no final meus pais acabaram também, meu pai se aposentou e vieram para Bauru também. Mas, então eu trago memórias maravilhosas da minha infância e adolescência, assim, e 17 anos você também é uma menina, não é? E ter saído de casa com essa idade, confesso que não foi fácil, porque você vem para um mundo totalmente diferente, com desafios diferentes. A escola sempre foi muito puxada, a Faculdade de Odontologia de Bauru sempre um curso de período integral, então de manhã, de tarde, à noite você tinha que estudar, porque senão você não daria conta do que você tem de matéria, sobretudo os primeiros e segundo anos, são os anos
com maior carga teórica de formação, na formação do cirurgião dentista, e aqui na FOB. Mas eu acho que era um propósito de Deus. Como eu disse, eu consagro minha vida todos os dias, que Deus possa guiar meus caminhos. E a partir daqui eu fiz toda a minha carreira. Tenho gratidão, sou grata à Universidade de São Paulo, à Faculdade de Odontologia de Bauru, por tudo que eu construí na minha carreira. Então, me tornei cirurgião dentista em 1981. Naquele momento, houve uma oportunidade que eu participasse da primeira turma de residência na minha área, dentro do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais do Centrinho. Então, já fiquei na residência, 2 anos, eu já me tornaria especialista, fiz a especialização. E a partir daí foram surgindo oportunidades. Eu pensava em voltar para Bauru, cheguei a ter consultório já pronto lá em São Paulo para voltar. E cada vez que eu pensava em voltar, abriu uma porta aqui que me parecia que ia me dar mais oportunidades. Aí acabei fazendo um mestrado em 1986, depois um doutorado. E em 1990 surgiu a oportunidade de me transformar, me tornar professora da faculdade. Foi quando eu decidi que realmente eu ficaria em Bauru. E Bauru significa o quê para a senhora? Porque com toda essa trajetória, né, pensando ir, mas acabou ficando e hoje, como professora, fazendo a diferença para os, né, os alunos, por exemplo. E não somente isso, a senhora ainda recebe o título, a homenagem da Câmara Municipal como cidadã bauruense, devido aos feitos na cidade. Foram acontecendo, nesse período eu me casei, tenho uma filha bauruense, né, que nasceu em 1997, aqui na cidade, e que hoje está com 27 anos, estuda medicina em Santos, na Universidade Metropolitana de Santos. Mas assim, as coisas foram acontecendo. Claro que eu falo para meus estudantes, né, você tem que ter uma meta para atingir. Claro que todo mundo hoje que está fazendo uma faculdade, que está se dedicando num projeto novo, ele quer o quê? Ter sucesso. Isso é certo, né? Sobretudo o jovem. Só que o jovem hoje ele tem muita ansiedade. Por quê? Ele está acostumado a apertar um botão e aparecer o que ele quer ver. E a vida não é assim. E às vezes é difícil. Nós mesmos, como mães, pais, não é? Explicar para os nossos filhos isso às vezes não é fácil. Que dirá nossos estudantes que nós temos essa ascensão de família, às vezes alguns mais próximos, outros não. Mas a realidade é que saber esperar o momento certo é um exercício. Hoje mais do que nunca para essa juventude. Então, e ter segurança e ter apoio, primeiro da família, né? Que eu acho que é fundamental, e nesse sentido, sempre, em todos os momentos da minha vida, eu tive meu pai e minha mãe comigo. Hoje, infelizmente, eles não estão mais conosco, mas foram fundamentais em tudo, nas minhas decisões, mesmo de eu ficar aqui. Eu lembro que no primeiro ano da faculdade, em 1978, quando eu fui para... no feriado de 15 de novembro, eu fui decidida que eu não voltaria mais, que eu não ficaria mais em Bauru, que eu ia fazer outro ano de cursinho, que ia fazer uma outra carreira em São Paulo. Cheguei a prestar vestibular na ESPM, para marketing. Passei, né? Mas conjunturas foram acontecendo. Naquele janeiro, a gente reuniu um grupo da minha turma da faculdade numa cidade aí de um colega, ficamos mais próximos. Aí eu falei, poxa, eu estou na USP, né? Vou terminar minha carreira lá, vou fazer... E eu gostava da odontologia, gosto da odontologia, sou realizada naquilo que eu faço. Falei, não, vou me formar. E minha mãe que falou, filha, você entrou na USP, estudou tanto para entrar numa faculdade como a USP, né? Bauru tem tanto renome, você viu, o nosso dentista na época falou, nossa, eu queria hoje estudar em Bauru, uma faculdade muito famosa, né? Então termina a faculdade, você vai terminar a faculdade com 21 anos, nova. Se você quiser fazer outra coisa, nós estamos aqui. Felizmente a gente tem condição de te apoiar. Isso foi fundamental, foi uma fala da minha mãe, assim, um dia à noite que eu estava decidida a não voltar. Aí eu falei, então pode falar para o pai comprar passagem que eu vou voltar para Bauru, vou terminar. Se o ano que vem eu achar que eu não vou ficar lá, eu vou trancar a matrícula e aí a gente vê o que faz. Mas eu vou terminar esse ano então. Então, eu acho que a família hoje, hoje não, sempre foi fundamental, sobretudo na vida da criança, né? Hoje que eu trabalho com criança, eu digo isso para você com toda tranquilidade, e do jovem hoje, né? Eu lembro que muitas vezes, você aquela fase da adolescência que você está
em alguns dias não acha que o mundo está contra você. Eu lembro muito bem, fala de novo da minha mãe, ela falou assim, filha, se o mundo não quiser mais falar com você, não tem problema, a gente está aqui. Você tem uma casa, você tem pai e mãe, você tem irmãos que te amam, você tem um lar. Então isso é algo que acolhe a alma e eu tô hoje, vou fazer 65 anos agora, 1º de agosto, mesmo eu faço aniversário no dia do aniversário de Bauru, e isso ainda, eu lembro disso com muito carinho. A senhora fala desse acolhimento, né? Bauru, de alguma forma, também, a senhora se sentiu acolhida pela cidade, e volto a mencionar sobre a questão da homenagem, né? De ser reconhecida como cidadã da cidade. E os feitos também realizados. Compartilhe conosco, inclusive, quando foi, né, em 2017, que a FOB recebeu para cá o curso de medicina, a senhora estava como diretora. Sim, curiosamente, eu estou... Estava mexendo no meu currículo ontem e eu peguei o meu discurso de posse como diretor. Naquele momento, a USP passava um momento muito desafiador do ponto de vista financeiro. O reitor tinha se reunido conosco antecipadamente a minha posse aqui, né? Reuniu com vários diretores da universidade. E dito o seguinte, olha, nós vamos ter que fazer, vai ser um ano austero do ponto de vista financeiro, porque eu assumi agora e vi que se a gente não fizer mudanças significativas na conduta da gestão financeira, nós não teremos dinheiro para pagar os salários de julho. Então isso... Mas mesmo assim, e ele se surpreendeu, depois ele conversou comigo no meu discurso, eu falei, olha, eu sei que a cidade tem um anseio, que é trazer um curso de medicina com a chancela da Universidade de São Paulo para a cidade e região. E eu vou dizer que talvez o reitor, e ele estava sentado assim na minha frente, eu falei, depois vai me chamar a atenção, porque eu vou falar uma coisa aqui que hoje eu sei que nós temos grandes desafios financeiros e vamos enfrentá-los, mas em todos os dias da minha gestão eu não furtarei o momento que o professor Zago achar que será oportuno, eu vou trabalhar para trazer o curso de medicina para a FOB, para a cidade de Bauru, para a nossa região, para o nosso estado. E foi assim, e aí aos poucos fomos conversando, e eu lembro que na época tive apoio, e não posso deixar de citar o apoio do deputado Pedro Tobias, na época, né, e que me ajudou a trabalhar na região aqui com os prefeitos, porque falei, olha, segunda-feira é dia de ir lá em São Paulo conversar com o governador. Converse com... na época o governador era o nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Vocês conversam com o governador e eu converso com o meu reitor. E eu trabalho dentro da USP nesse momento, vocês trabalham fora. No momento exato, nós vamos unir essas forças. E foi quando, numa das idas do reitor numa audiência com o governador, ele falou assim, Zago, que história é essa do curso de medicina lá em Bauru? Você está sabendo de alguma coisa? Ele se surpreendeu e falou assim, olha, vamos ver se dá para implantar mesmo, eu vejo com bons... Aí foi quando o professor Zago me chamou e falou, professora, vamos atrás disso. E foi quando a gente viu, ele foi realmente, hoje o professor Zago é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, né? E ele foi também uma pessoa fundamental no processo da medicina, na condução, né, na Universidade de São Paulo. Hoje o atual reitor, professor Gilberto Carlotti Júnior, na época era pró-reitor de pós-graduação, também nos ajudou, mas quem foi fundamental naquele momento, todos os desafios de você trazer um curso novo, infraestrutura, foi o professor Zago. E fora da universidade, o deputado Pedro Tobias, que nos ajudou e nos ajuda, e eu acho que, para mim, não é, como gestora pública, ter sido uma das protagonistas, eu digo que ninguém faz nada sozinho, eu procuro passar isso também para os meus estudantes, principalmente aqueles meus orientados de pós-graduação, trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas que você confia e que têm propósitos próximos, que pensa no próximo, que pensa em fazer o bem comum, né? Com certeza aí entra a minha fé. Deus conspira a favor e abre as portas e a gente realiza. É importante a senhora ressaltar também a importância, né, de conseguir esse feito para a cidade,
E para Bauru também, que não somente Bauru que é atendido, mas o Brasil todo, né? A senhora que esteve à frente como diretora, compartilha conosco referente a esse ganho tão significativo para a nossa cidade. Claro que desafios existem sempre, e nós vamos ter sempre desafios, não é? Mas, sem dúvida alguma, hoje, quando eu vejo os estudantes de medicina lá no campus, não é? As ações maravilhosas, alguns já foram premiados, alguns já estão em residências médicas, né, se destacando a nível nacional, em outros estados, levando o nome da faculdade. Hoje foi a faculdade. Primeiro trouxemos o curso, depois, o ano passado, foi implantado a faculdade de medicina efetivamente, né, desvinculado da FOB, e hoje ela tem uma vida própria. Então, quando você vê todo esse movimento que foi gerado em cima da faculdade de medicina, eu me sinto realizada e me sinto, assim, envolvida. Então, sempre que eu puder, né, estiver ao meu alcance, ajudar em qualquer ação, e não só da medicina, mas da própria FOB, né? E quando eu tenho feito hoje, por exemplo, eu me orgulho muito, eu sou professora, eu estou em clínica, eu dou aula, que é a minha obrigação, claro, mas eu me sinto realizada fazendo isso. Muitas pessoas falam, nossa, Cidinha, mas você já foi pró-reitora, você ainda vai para a graduação? Vou feliz, porque eu faço o que eu gosto. E a senhora como que vê, Bauru, a questão da saúde e a questão da educação? Aproveitando já que a senhora, né, vem desse meio e continua como educadora. Olha, eu vejo que Bauru, de novo, é privilegiado. Bauru tem duas universidades públicas, né? Já teve uma universidade particular de impacto, que era a Sagrado Coração, que perdeu o chancela de universidade, mas continua, né, com os seus cursos, tem a FIB, tem a Unip. Então, digamos assim, oferta e congrega estudantes que vêm da região estudar em Bauru. Então, eu acho que Bauru é um hub de formação, de nível superior, por exemplo, que eu vejo isso assim. Então, isso é um privilégio para a cidade. Por exemplo, tem a Unesp, né, que tem mais um viés para a área da humanidades e exatas, e a FOB, que é um nicho da área de saúde, que tem os cursos, o pioneiro odontologia, depois veio a fonoaudiologia, ambos cursos reconhecidos de sucesso, né, com professores e pesquisadores de nome a nível nacional e internacional, e mais recentemente a medicina, que já mostrou que veio, embora seja um corpo mais enxuto de professores, mas professores dedicados, professores que estão mostrando aqui vieram, fazendo a diferença. Então, eu vejo que, assim, nesse sentido da parte de formação, educação, Bauru privilegiado. E claro que a população se beneficia, porque, sobretudo na área de saúde, esses cursos têm atividades de extensão. Então, prestam serviço à comunidade por meio de clínicas, de atendimentos, o que a FOB faz muito bem, né? Então, na educação também, eu vejo que falo da educação superior, porque eu não tenho assim, conhecimento em outros níveis. Mas Bauru hoje oferece para o bauruense e para a região, né, cursos de qualidade, cursos que vão formar bons profissionais, embora, claro, cada estudante vai digamos assim, saber, na sua formação, se dedicar, né, para poder se tornar um bom profissional. Não basta só estar num curso, por exemplo, da USP. Só o fato de eu ter um título da USP não significa que eu vou ser uma boa profissional. Eu tenho que usufruir dos benefícios, são muitos, que a USP oferece para o estudante, não é? Mas eu tenho que ir atrás. Hoje o mundo é competitivo, hoje tem que ter formação que não acaba só quando você pega o seu diploma, não é? Você tem que fazer uma pós-graduação, seja ela lato sensu, que seria especializações, aperfeiçoamentos, ou estrito sensu, mestrado, doutorado, para se tornar professor, enfim. Mas minha mãe já dizia, e também outra coisa que ela dizia sempre, o profissional de saúde é um eterno estudante. E hoje não é só o profissional de saúde. Todo profissional qualificado, ele tem que ser um eterno estudante. Eu digo, semana passada eu estava dando aula para especialização e falei para os alunos, olha, eu aprendo com vocês, eu ensino aprendendo. Porque hoje são é uma outra geração. Eu estou há 40 anos, já passei vários momentos do ensino, né? O momento da pandemia da Covid foi um desafio para os educadores, para as universidades, para se equiparem, porque você não dependeria só de recursos humanos, você precisaria de recursos
de infraestrutura de TI, por exemplo, de internet boa, de equipamentos que toda hora estão se atualizando. Então, isso demanda recursos financeiros, no momento que havia um desafio enorme de cuidar da saúde da população para não morrer, né? Então, são vários desafios, mas eu acho que eu considero que se tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo. Além dos desafios, também quais são os aspectos que a senhora mais valoriza dentro da sua profissão? Mas nós vamos para um rápido intervalo, depois a senhora responde para nós a respeito, tá bom? Bem. E você? Não saia daí que nós voltamos já já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária, falando com a professora universitária Cidinha, que faz, né, os atendimentos, leciona na FOB. Como que é para a senhora, antes de ir para o segundo bloco, eu perguntei, né, quais são os benefícios, as alegrias também de lecionar aqui em Bauru, em especial? Na realidade, assim, primeiro eu vou responder uma pergunta que você me fez 2 vezes e eu não te respondi, que é como que eu ganhei o título de cidadã bauruense com muito orgulho. Foi na época que eu trouxe o curso de medicina, no dia 1º de agosto de 2018, meu aniversário, eu fiz na época 58 anos, e aniversário da cidade, de Bauru, né? E a Câmara Municipal apreciou e votou favoravelmente que eu recebesse o título de cidadã bauruense pelo feito da faculdade, do curso de medicina em Bauru. E eu me sinto muito orgulhosa e acho sim que Bauru hoje é a minha cidade. Eu estou aqui desde os 17 anos, eu vou fazer 65 agora, dia 1º de agosto. Então, e tudo que eu puder contribuir para que a cidade tenha uma melhor condição bucal, enfim, todos os níveis que eu puder colaborar, eu acho que é fundamental, até porque eu tenho uma experiência hoje como gestora pública, né? E que me preparei para isso, fiz MBA em gestão pública na FEA de Ribeirão Preto, e assim, e também na prática, né? E eu vejo que, para mim, é um orgulho muito grande e me sinto muito lisonjeada de ter sido agraciada com o título de cidadã bauruense. E quais são, então, né, os aspectos da profissão que a senhora tem aí, que a senhora valoriza na sua profissão? Primeiro, assim, relacionamento com as pessoas, que eu acho que é fundamental. Hoje, como eu disse para vocês, se você perguntar para a população quais são suas preocupações hoje, seu filho, não é? Vai falar educação e saúde. Claro que a segurança vem num contexto geral, mas educação e saúde. Então, eu como educadora sou privilegiada. De uma universidade como a Universidade de São Paulo, eu recentemente estive no Japão, agora em março, fiquei 15 dias lá, palestrei em 4 universidades, né? Estamos conversando para projetos em parceria de pesquisa, e vi como é importante a nossa universidade, a nossa faculdade, no contexto não só brasileiro, mas internacional. Falando em projetos, a senhora tem projetos também, é importante ressaltar aqui. Sim. E hoje... o que significa para a senhora e por que decidiu seguir nesse caminho com projetos também? Então, continuando exatamente isso. Porque eu me sinto, primeiro, realizada com o que eu faço. Eu faço o que eu gosto. Então, eu levanto todos os dias feliz e motivada para poder trabalhar no que eu trabalho. Número 1. Não é? Pessoalmente realizada, me sinto realizada. Eu conquistei posições que, por exemplo, eu fui a única pró-reitora do campus Bauru até hoje, 64 anos da faculdade, 62 anos da faculdade, não é? Fui a única que cheguei a pró-reitora da Universidade de São Paulo. Então, assim, poderia parar? Poderia, mas eu tenho outras motivações. Um deles é o projeto Município Zero Cárie, que a gente faz no município próximo aqui, Lucianópolis, onde a gente faz um trabalho, a proposta é em 2 anos zerar cárie naquele município, que é um município de 2.500 habitantes, pequeno. Estamos trabalhando com crianças de 0 a 16 anos de idade. São 3 escolas municipais e uma escola estadual, onde nós estamos atuando, junto com meus estudantes de pós-graduação, 2 mestrandas e 2 doutorandos, né? E além, então, de a gente tirar o projeto de pesquisa nós estamos mudando a realidade daquela população. Então, é isso que eu acredito, quer dizer, a universidade sair dos seus muros, né? Não é fácil, aqui são 46 quilômetros de Bauru, nós vamos toda quinta-feira para lá, e algumas vezes eu não vou, as meninas vão, mas mesmo assim estou junto nesse projeto,
E a ideia é exatamente essa, quer dizer, poder trazer um benefício. E a gente já sente, 10 meses que nós estamos em Lucianópolis, a gente já sente que a cidade, nós estamos na cidade, né? A população valoriza isso, é isso que é importante. Então, assim, é o papel, não só meu de formadora de profissionais odontólogos, na área da saúde, por exemplo, formação de recursos humanos, professores, no caso do mestrado, doutorado, e pesquisadores, mas de atender a população com o que eu faço. Então, os meus projetos, eu digo que eu não gosto de pesquisar marmita requentada. O que é marmita requentada? Porque todo mundo pesquisa, repetir. Não, eu quero fazer coisas que eu possa ensinar um dentista a atender melhor o paciente dele. Seja lá na UBS, seja na prefeitura e seja no consultório particular dele. Algo que seja simples dele fazer, mas que eficaz. E nessa trajetória da senhora, tem algum momento marcante que a senhora pode compartilhar conosco? Tanto com o paciente, com o estudante que a senhora presenciou? São vários, certamente, né? Mas algum assim, que marcou, que a senhora falou? Eu vejo assim, marcou assim, há muitos anos atrás, eu atendi uma menina que era de Duartina na época, ela é a mãe, né? É a Maria Rita. Se ela estiver nos assistindo, ela sabe o que eu estou falando para ela. Isso hoje ela já é mãe, já conheci os filhos dela e tudo mais. E ela teve um tumor, que eu tive que fazer uma cirurgia em anestesia geral, e havia uma expectativa dela perder dentes, enfim. Passamos momentos difíceis junto com a mãe, que na época estava sozinha, não tinha mais companheiro para ajudá-la. Enfim, e eu vi que a Maria Rita hoje ela tem os dentes perfeitos, né? Hoje sempre ela me acompanha, as redes sociais permitem isso também, né? A gente conversa. E é isso, você vê um paciente que passou num momento muito difícil, e ela tinha 3 aninhos nessa época, né? E durante muitos anos eu fiz acompanhamento para pós-operatório, para não ter recidiva e tudo mais. Então isso nos dá satisfação, quer dizer, você levar o seu conhecimento para beneficiar o seu próximo e a população. E o professor, no nosso caso, tem esse privilégio, porque eu tenho os estudantes que fazem fazer isso também. Você pode orientar os estudantes, temos lá as ligas acadêmicas, são muito importantes hoje, que fazem esse viés com a comunidade também. Então, hoje eu vejo assim que é um privilégio, sem dúvida. Né? E a faculdade aqui, né, em Bauru, de odontologia, para a população, só para entender, para eles terem acesso, como que faz? Existe um setor de triagem, que é ali na Otávio Brizola 975. Vocês vão até lá com a sua carteirinha do SUS, porque está vinculado ao Sistema Único de Saúde. Faz um cadastramento, você vai fazer um exame prévio para ver as suas necessidades. E, claro, nós não temos atendimento imediato, não é? Mas é respeitada essa ordem de prioridades, digamos assim, e a gente pode atender em todas as áreas, não só na nossa área, que é a odontopediatria, mas em todas as áreas da odontologia, não é? Claro, repito, tem fila, não é? Mas, ao longo do tempo, a gente tem procurado atender, só no nosso setor lá, que é a odontopediatria, a gente tem, em média, entre os cursos de graduação, pós-graduação e título, uma média de 500 a 600 crianças por mês. Então, acho que isso é algo bastante impactante, inclusive não só de Bauru, mas também da região. Então, isso é bastante importante a gente comentar. E outro ponto, né, que a gente, levando o nosso conhecimento também para a população, estamos envolvidas com um grande projeto a nível Brasil, junto à Associação Brasileira de Odontopediatria, coordenado pela nossa presidente, a professora Sandra Calibussadori, que é Rumo ao Molar de 100 anos. O que é isso? Nós estamos em várias capitais do Brasil, várias cidades do Brasil. Em média, vamos atender em cada capital, são 5, não é, cidades, 10 mil crianças em idade escolar, ou seja, de 6 a 12 anos de idade. Nosso foco é o primeiro molar permanente, que é o dente que aparece na boca sem nenhum de leite cair, não é? E às vezes a população não sabe que aquele dente é um dente que vai ficar até os 100 anos. Essa é a proposta do projeto. Então nós vamos estar assistindo essas crianças com o apoio da Colgate, a Colgate está nos apoiando, e vamos fazer não só o tratamento das necessidades odontológicas dessas crianças, claro, com o apoio de universidades públicas e privadas dessas cidades, dos nossos associados dessas cidades, da Associação Brasileira de Odontopediatria, e num prazo aí de 2 anos, trazer um montante, um quadro diferente, que essa contribuição também, a minha contribuição enquanto professora, enquanto pesquisadora,
e mais do que isso, enquanto cidadã, né? Por meio da Associação Brasileira de Odontopediatria e, por que não, levando também o nome da nossa Universidade de São Paulo e também da nossa FOB para um projeto grandioso, apoiado por uma grande empresa que é a Colgate-Palmolive. Muito bom, olha, estamos indo aí para o final do Conversa Diária, né? A senhora, como mencionei, uma mulher de fé, uma mulher dedicada que está fazendo a diferença por onde está passando. Gostaria, inclusive, que deixasse um recado para quem nos acompanha, aquilo que está no coração. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, não deixe de acreditar naquilo que você acredita para você, aquilo que você quer para você, o seu sonho, não é? E curioso que eu leio coisas que eu escrevia anos atrás e hoje eu escreveria a mesma coisa. Então, se você tem um sonho, não importa o desafio que você tem hoje, não é? Mas saiba que você tem condições de você, quando você compartilha isso com Deus, compartilha com pessoas próximas que te amam, no caso sua família, as pessoas, seus verdadeiros amigos, com certeza você vai alcançar. E olha, nada é fácil. Às vezes as pessoas acham, você devia ser tão tranquila. Não, nada é fácil. Nada na minha vida foi fácil. Desde a vinda para Bauru, sempre houveram desafios. Mas eu sempre acreditei naquilo que eu queria. Eu lembro que hoje eu estava pensando nisso também. Enquanto adolescente, eu falava, olha, eu quero ajudar as pessoas, eu quero atender muitas pessoas, não é? E Deus me deu essa oportunidade. Então, assim, e Deus não nos decepciona, porque quando ele faz o que a gente quer, basta você saber pedir para Ele. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, busque Ele a cada dia da sua vida que você vai alcançar. Muito bom, excelente mensagem, muito bom conversar contigo. Obrigada por aceitar o nosso convite e que continue fazendo a diferença por onde passar. Obrigada pela oportunidade. Sucesso! E chegamos ao final do Conversa Diária. A você, o meu muito obrigada por nos acompanhar até aqui. O nosso próximo encontro é amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Forte abraço.